E aí pessoal, hoje quem fala aqui no canal da Olga Rosa do Deserto é o Eric. O vídeo de hoje é um pouco diferente do que vocês estão acostumados a verem aqui, porque quem está falando sou eu, não a minha tia. Geralmente vocês veem a minha tia passando alguma dica, ensinando alguma coisa, né, sobre o cultivo das rosas do deserto. Eu vou estar aqui falando sobre a origem das rosas do deserto, de onde que elas vieram, como que elas chegaram aqui no nosso país e também sobre as variedades, que são 11 variedades. As adeniums, elas vêm ganhando muitos seguidores nos últimos anos, devido à quantidade de camadas de pétalas, devido a cores, devido a formatos de caudex. É uma planta que atrai muito o visual das pessoas, é uma planta ornamental, né? E elas vieram da África, elas tiveram sua origem na África e na Península Arábica. Dentre elas, as mais raras se encontram na ilha de Socotra, que fica no Iêmen, né? Muitas vezes você vê alguma foto de uma rosa do deserto gigante que está plantada no chão, com um fundo maravilhoso, com plantas extraordinárias. Pode ter certeza que é lá da ilha de Socotra. E no início, na forma selvagem que elas eram encontradas lá na natureza, elas tinham flores cor-de-rosa, vermelha, às vezes brancas, e todas essas flores, de todas as variedades, exceto uma, elas eram simples também, de camada simples, né? Então, os grandes responsáveis pela diversidade que nós temos hoje são os tailandeses, gente. Eles que começaram a evoluir nesse cultivo. Eles começaram a reproduzir as rosas do deserto. Eles pegavam inicialmente, né, cortavam um galho, conseguiam fazer esse galho cortado enraizar, e aí a partir disso eles começaram a reproduzir cada rosa do deserto. Conforme eles foram evoluindo no seu cultivo, né, desenvolveram técnicas que eles conseguiram fazer a polinização das flores manualmente. Então aí eles já começaram a fazer os cruzamentos de flores, o que começou a gerar novas cores, começou a gerar quantidade de pétalas, e tudo isso foi influenciando, né, na paixão dos asiáticos, principalmente pela rosa do deserto. Os Estados Unidos também eram fortes, né, nesse início de cultivo de rosa do deserto, e essa evolução foi acontecendo naturalmente, né? Evolução genética, de hibridação, porque aí eles começaram a pegar variedades, Obesum com Crispum, Obesum com Somalens, e a partir de flores novas que eles conseguiam reproduzir, né? Faziam um cruzamento de um pólen de uma flor com outra flor, e um ano depois chegavam no resultado que era uma flor magnífica, uma flor totalmente inédita, e eles queriam reproduzir essa flor, mas pela polinização não dava certo, porque o pólen, né, a flor em si carrega muitas genéticas de antepassados, e aí eles começaram a adotar a enxertia como parte do processo, e essa evolução foi acontecendo, né, principalmente comercialmente. Aqui no Brasil, as rosas do deserto, elas chegaram por volta dos anos 2000, né? Acredita-se, né? Não tem nenhum estudo comprovado, mas acredita-se que elas tenham sido trazidas por viajantes que estavam na Tailândia, na Indonésia. Foram lá para a Indonésia, acharam bonito aquela planta e conseguiram trazer
outras trouxeram sementes e começaram a reproduzir aqui, né? Ainda não tem nada comprovado, mas acredita-se que dessa forma que elas chegaram aqui no Brasil. Nesse mesmo período, o senhor Gerardus de Olambra, ele começou uma pequena produção de rosas do deserto aqui, mas nada com fim comercial, era apenas por hobby dele. Embora o Brasil já conhecesse as RDs, as asiáticas como Tailândia e Indonésia, elas estavam em pleno vapor com relação ao cultivo, né? E a popularização das rosas do deserto. E isso fez com que eles conseguissem formular, a partir dessas sementes, né, o que nós chamamos de plantas híbridas. E afinal, o que seriam híbridas? Existem 11 espécies de rosas do deserto. E o resultado do cruzamento entre duas espécies já é uma planta híbrida, né? Então, o povo tailandês, indonesiano, vietnamita, eles começaram a fazer os cruzamentos, como eu falei há pouco. Pegavam o pólen de uma flor, colocava na outra, né? Essa flor aqui era uma crispum e a outra era uma obeson. Eles começaram a fazer esses cruzamentos, começaram a obter cores diferenciadas, camadas de pétalas diferenciadas, espécies, né, diversificadas, né, realmente únicas para esse momento. E essas espécies foram chamadas de híbridas, entenderam? Dentre as 3 principais espécies que foram usadas no hibridismo das adeniums, podemos falar que foram a obeson, porque ela é uma planta que é a única espécie, na verdade, que tem maior quantidade de camadas de pétalas. Depois usaram a somalense, que é justamente a planta que nós usamos de cavalo hoje, né? Que ela tem por característica o crescimento mais rápido, a forte resistência contra pragas, e também a suásica, que apresentou uma característica de flor bastante particular, né? Que são flores menores, com cálices mais escuro. O cálice é aquela parte que sai as pétalas e vai indo para o centro da ponta do galho, tá? Então, as 3 principais que foram usadas, e também porque eu acredito, na minha opinião, que eram mais fáceis de ser encontradas, né? E além dessas, existem as demais variantes também de rosas do deserto que a gente vai falar na sequência. A primeira delas é a Arabicum, também muito conhecida no meio dos produtores, dos colecionadores. É um caudex que ele se apresenta mais gordinho, mais musculoso, né? Tem por característica os galhos mais grossos saindo do caudex e afinando nas pontas, né? Ela é uma planta que ela é um pouco diferente da obeson, né? Justamente por essas características. A obeson muitas vezes ela pode crescer um pouco mais um galho do que o outro. A Arabicum já não acontece isso, ela fica ali toda uma copinha já formada. A Adenium crispum é a segunda das outras espécies que apresentam características bastante particulares, com folhas mais finas e onduladas. Então, assim, se você for pensar hoje, muitas das rosas do deserto que vocês têm aí na sua casa, algumas têm folhas mais redondinhas, outras têm folhas mais finas, algumas têm folhas finas onduladas. Então você pode ter certeza que ela é resultado do hibridismo de uma crispum original lá do deserto com alguma outra variedade, como por exemplo a Infinity e a Swallow, né? Porque elas são flores que têm folhas finas e elas apresentam também
no desenho da pétala um aspecto de renda, rendilhado que a gente fala, né? Que é todo aquele desenho particular. Então você chega à conclusão que essas IDs, Swallow, Infinity, são flores que são filhas de Crispum originais. Adenium multiflorum é uma espécie não muito comercial, porém ela é muito importante porque ela deu origem à medusa, né? A medusa é uma das variedades hoje que ela perde, na primavera, ela perde todas as folhas e ficam apenas as flores. Adenium dofarense, também mais conhecida como Adenium oman, né? Ela é uma espécie conhecida porque ela tem uma característica de galhos pendentes. Então, esses galhos geralmente eles ficam pendendo até o chão e aí eles se enraizam, dando origem a novos indivíduos. Quando você vê uma pendente hoje, né, você pode ter certeza que ela é derivada de uma Adenium oman, uma dofarense. Adenium oleifolium, ela é uma espécie mais rara, né, parecida com arbustos que chegam até 20 centímetros de altura. Na verdade, na minha opinião, eu acho que essa planta ela acabou não sendo tão usada, né, na hibridação das demais, porque ela não apresentou determinadas características ornamentais, né? Acabou não sendo tão interessante aos olhos dos produtores, porque as flores são características simples, cor-de-rosa, simples, e ela é muito pequenininha, não apresenta o caudex como apresenta um Malbesum, por exemplo. Depois nós temos a Adenium bohemianum, que ela deu origem a Look Pink, né? Ela tem por característica uma folha mais grossa, ao contrário da outra que tinha folha mais fina que a gente falou. Essa aqui tem uma folha mais grossa, e se você der uma olhada na sua Look Pink, você vai ver que ela tem uma folha bem largona. Então isso significa que ela é uma filha derivada de uma Adenium bohemianum original. Aí nós temos a Adenium nova Tanzânia, que é uma Adenium com caudex bem gordinho, bem barrigudinha, com um aspecto bem lenhoso, né? Ela fica dessa forma principalmente na natureza, porque ela cresce debaixo da terra e depois, quando ela é retirada, ela tá com esse aspecto lenhoso e bastante rústico também, né? Justamente por essa questão. É uma planta que demora muito tempo, tem, né, toda essa questão do tempo do cultivo. Eu acredito que ela não foi tão usada para essa produção comercial, embora às vezes a gente encontre algumas rosas do deserto com um tronquinho ali, com um caudex bem gordinho, bem parecido com a Adenium nova Tanzânia. E por fim, nós temos a Adenium socotranum, que é a mais famosa e eu acredito que seja mais difícil de ser encontrada, porque ela é muito rara de fato, né? Essa Socotranum, ela só é encontrada na ilha de Socotra, por isso o nome, e ela pode chegar até 6 metros de diâmetro. Então, assim, seriam algumas pessoas para abraçar o caudex dela. E atualmente existe uma lei que vigora na ilha de Socotra que não pode sair nenhum material genético de lá. Então, se não me engano, o único produtor que conseguiu visitar essa ilha antes de vigorar essa lei, ele pegou uma vagem com sementes e começou a reproduzir essa flor. Após 20 anos, hoje já tem mais de 20 anos que ele tem essa planta, e ela começou a reproduzir somente agora. E ele comercializa algumas sementes, porém é muito difícil de conseguir e também muito caro. Então nós podemos dizer que 90% das rosas do deserto que nós temos hoje, gente, elas são híbridas, né? Por quê?
porque elas são resultado desse cruzamento entre algumas dessas 11 variedades que nós temos. Esse hibridismo trouxe para nós um resultado incrível, que é a quantidade de camadas de flores, cores, desenhos que existem nas pétalas, né? Formatos também, existem flores com pétalas pontudas, com pétalas redondas, com 2 camadas, 3 camadas, enfim, né? Cores diferenciadas são resultados do hibridismo, sem contar também formato de caudex, formatos de folhas finas, onduladas, redondas, né? Tudo isso é o resultado da hibridação que nós tivemos ao longo dos anos, visando principalmente o comércio e a beleza dessas plantas, que é o que atrai a grande maioria das pessoas, dos aficionados, né? Eu acredito que o Brasil hoje ele é um grande produtor também, né? Hoje nós não dependemos tanto desses produtores da Indonésia, de Taiwan, porque existem muitos produtores hoje que conseguem chegar num resultado excelente aqui no nosso país. E antigamente essas flores, para virem, né, dos outros países para cá, eram importadas, né? Eles conseguiam trazer de lá para cá para começar a reproduzir aqui e vender. E hoje a gente não precisa, digamos que hoje esse movimento é menor, porque os nossos produtores aqui no Brasil conseguem fazer diversas flores com formatos, cores diferentes. É isso aí, pessoal. Pode ser que eu tenha pulado alguma coisa aqui na hora de falar, de me expressar. Alguma informação pode ter ficado aqui nos meus estudos, mas eu acredito que a intenção principal era passar essa breve, né, história de onde que elas são originárias, como que elas vieram para cá e um pouquinho das 11 variedades, tá? Queria aproveitar e pedir para você deixar o seu like aqui pra gente, ajudar o canal da minha tia a crescer. Curte, compartilha, salva o nosso conteúdo e até a próxima. Obrigado, tá?